A história começou em março de 1989. Sérgio Reis de Oliveira, que mais tarde adotaria o nome artístico de Sérgio Reoli, era baterista. Trabalhava na empresa de máquinas de escrever Olivetti e lá conheceu Maurício Rinotto. Em uma conversa de rotina, Sérgio diz para o amigo que era baterista nas horas vagas. Nada tão profissional. Maurício se familiarizou com o que Sérgio lhe disse porque ele tinha um irmão que estava exatamente na mesma situação, um guitarrista nas horas vagas. Foi aí que Maurício decidiu então apresentar o seu irmão, Alberto Rinotto, que mais tarde adotaria o nome artístico de Bento Rinotto. A partir daí, Sérgio e Alberto decidiram criar uma banda. O baterista Sérgio tinha um irmão, o Samuel Reis de Oliveira. Mais tarde adotaria o nome artístico de Samuel Reoli, que não se interessava por música, preferindo desenhar aviões. Contudo, ao ver Sérgio e Alberto ensaiarem em sua casa, Samuel se interessou pela música e passou a tocar baixo elétrico. Pronto, estava formada então a cozinha da banda, com baixo, guitarra e bateria. Os três formaram um grupo Utopia, especializado em covers dos grupos como O Traje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Rush, entre outras. A Utopia passou a apresentar-se na periferia da Grande São Paulo. Durante um show realizado em julho de 1990 no Parque Secap, o público solicitou que o trio executasse a canção Sweet Child O' Mine, da banda americana Guns N' Roses. Como desconheciam a letra, pediram que alguém da plateia subisse ao palco para ajudá-los. Alexander Alves, que mais tarde adotaria o nome artístico de Dinho, se ofereceu para cantar. Ele também não sabia a letra, mas mesmo assim subiu no palco e deu um show. Sua performance e embromation provocaram grandes risadas da plateia. E foi assim, com sua performance escrachada, que ele garantiu o posto de vocalista da banda. Banda Utopia! Em 1990, o tecladista Márcio Araújo entra na banda. Com essa formação, a banda continuou tocando em locais de pouca expressão em São Paulo e região. 2 anos depois, em 1992, a banda conheceu o produtor Rick Bonadio, que em seu estúdio produziram o vinil Utopia, seu primeiro e único disco independente, composto por 6 canções. Das 1000 cópias produzidas, eles venderam apenas 100. Nesse período, o tecladista Márcio Araújo cursava Engenharia Civil na Universidade de Guarulhos e não estava conseguindo conciliar os estudos e os ensaios da banda, tendo que abandonar o projeto musical. E foi aqui, nesse momento, que entrou o Júlio César Barbosa, que era amigo de Alexander, o Dinho, e aceitou o convite do amigo para fazer parte da banda. Depois ele ficou conhecido como Júlio Hazek. O sonho da banda era tocar no maior ginásio de Guarulhos, o Tomeuzão. Alexander, o Dinho e Sérgio, baterista, foram pedir para fazer uma apresentação de abertura no show de Guilherme Arantes. Os donos da casa debocharam deles e disseram que não havia condições para isso, visto que lá só se apresentavam grandes bandas e não qualquer bandinha de fundo de quintal. Dinho respondeu furiosamente que um dia eles fariam sucesso e a casa ainda imploraria para que a banda tocasse lá. A Utopia continuou fazendo seus pequenos shows e, aos poucos, os integrantes começaram a perceber que as palhaçadas e canções de paródias que eles faziam nos ensaios eram bem mais recebidas pelo público do que as músicas e covers sérias que a banda fazia. Gradualmente, foram apresentando nos shows algumas paródias, com receio de aceitação do público. Mas o público aceitou muito bem essas canções. Riam bastante, se divertiam durante os shows. Me chamaram de gostosa hoje mais de 1000 vezes. Ai, gostei de 1001. O meu bumbum era plástico, mas esse assunto é tão místico. Então o ato cirúrgico, hoje eu me transformei. A banda enxerga que essa pode ser a chave para o sucesso e decidiram mudar o curso do projeto. O primeiro passo seria mudar os nomes dos integrantes.
E aqui surgem Dinho, Sérgio Reoli, Bento Rinotto, Samuel Reoli e Júlio Hasek. Também era preciso trocar o nome da banda, e surgiram então algumas sugestões como Tangas Vermelhas, Os Cangaceiros do Teu Pai, Mamonas Suicidas e Mamonas Assassinas do Espaço. Por fim, eles escolheram o último nome e reduziram para Mamonas Assassinas. Aqui eles já tinham 3 músicas autorais e decidiram gravar uma fita demo para tentar arrancar algum contrato com alguma gravadora. A banda enviou a fita demo com as 3 canções Pelados em Santos, Robocop Gay e Jumento Celestino. O filho do diretor artístico gostou do som dos Mamonas e insistiu para que seu pai os contratasse. Ele disse não, mas depois de assistir a um show da banda, ele muda de ideia e decide contratá-los. Mas para isso, os Mamonas precisavam ter músicas autorais, pois eles só tinham 3, as que mencionei anteriormente. E eles receberam um prazo de 1 semana para compor essas músicas. A banda fica trancada no estúdio, pensando no que compor. 1 semana se passou e eles escreveram 12 faixas. 2 foram censuradas por conter inúmeros palavrões. No fim, restaram 10, que foram gravadas no primeiro e único álbum da banda chamado Mamonas Assassinas, lançado no dia 23 de junho de 1995. O CD foi um sucesso estrondoso. O disco contém vários estilos musicais: pagode, reggae, sertanejo, forró, todos trazidos para o rock. Uma mistura pra lá de interessante. Tava ruim na Bahia, profissão de baia fria, trabalhando noite e dia, não era isso que eu queria. Vou me embora pra São Paulo. Já nem pensaram no mundo e vocês? Peraí. Respira fundo pro final, vai. Enrola! O meu nome é Dejair, facinho de confundir com o João do caminhão. Vejam só como a ingratidão de um homem. O alemão de carro conversível, eu mexendo no fusível. Nem vi quando você me deixou pular sobre o azar, me deixou no verão. Os Mamonas alcançam um recorde de vendas. Nunca no Brasil uma banda havia vendido tanto. Uma média de 50 mil CDs por dia, vendendo no total 2.500.000 exemplares em apenas 7 meses. Você lembra do episódio que mencionei em que Dinho disse que um dia eles fariam sucesso e eles implorariam por uma apresentação da banda? Então, esse dia chegou. Foi em janeiro de 1996. Dinho não se segura e desabafa dizendo tudo o que estava pensando. Inclusive deixa um conselho para os que estavam na plateia, para que eles não desistissem de seus sonhos, pois tudo é possível. É impossível você chegar até aqui. Manda eles pra puta que pariu. É possível sim. É possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje, é possível realizar o sonho de vocês sim. Vocês são capazes.
Luta pelo seu sonho. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você não é o Dinho dos Mamonas? Eu era. Oi. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Em 2 de março de 1996, eles voltavam de um show em Brasília, a bordo de um Learjet 25D com o prefixo Papa Tango Lima Sierra Delta. As condições de pouso eram favoráveis, como podemos ouvir nas comunicações entre a torre de comando e o piloto da aeronave. Tem condições? Essa aeronave tem condições de informar o vento em altitude? Negativo, senhor. Estamos recebendo uma indicação de 154 com 236 nós. Ok, gente, grato. Mas por alguma razão o trem de pouso da aeronave ainda estava encolhido. A velocidade de aproximação estava além do necessário. O piloto não consegue pousar, tendo que arremeter o avião. 130, Lima Rodão. Serra Delta remetendo, senhor. Sim, para Torre Guarulhos. Serra Delta remetendo, senhor. Cliente Lima, Serra Delta. Mas para isso é preciso tomar cuidado e seguir o plano de voo. E a carta de aproximação de solo, que era bem clara, e dizia: em caso de aproximação perdida, suba para 6.000 pés, contorne à direita para Bom Sucesso e aguarde instruções. Mas o curioso é que esse é um procedimento padrão do aeroporto de Guarulhos há muito tempo. Todas as arremetidas da pista 09 sempre deveriam ser para a direita. Mas, inexplicavelmente, o piloto decide arremeter para a esquerda. Afirmativa. A possibilidade, estamos em condições visuais, curva à esquerda, interceptará do vento. Os controladores tentaram falar com os pilotos, que não responderam. Serra Delta, São Paulo. Serra Delta, São Paulo. A torre pediu ajuda a um Boeing da Varig que sobrevoava nas redondezas para tentar entrar em contato com o jatinho, achando que o problema estava na comunicação da torre. Mas mesmo assim, ninguém os respondeu. Foi chamado por Lima Serra Delta, por favor. Lima Serra Delta, Varig 854. Lima Serra Delta, Varig 854, câmbio. Negativo, São Paulo. A aeronave desaparece do radar. Varig 854. 070854. Serra Delta, São Paulo. O piloto não retornou ao chamado porque já era tarde demais. O avião não tinha dispositivo que detectasse a aproximação de obstáculos. Inclusive, o piloto da Varig ainda diz que viu uma fumaça preta em grande quantidade. O 854 passou uma fumaça preta agora, bastante quantidade aqui. Você passou uma fumaça preta com você? Positivo. Era o avião dos Mamonas Assassinas, se chocando contra as árvores, caindo na Serra da Cantareira, às 23 horas e 16 minutos, com altura de 1.200 metros, numa velocidade aproximada de 200 km por hora. Os 5 integrantes da banda, 2 pilotos, um segurança e um road. Ninguém sobreviveu. O fim do relatório diz que a culpa foi por parte da empresa de táxi aéreo, que estava operando com horas acima do limite estabelecido pela ANAC, mas que também, ao dizer para a torre que estava em boas condições visuais, o piloto trouxe para si também a responsabilidade do comando do avião. As canções dos Mamonas Assassinas ficaram eternizadas na memória das pessoas.
E até hoje esse nome é mencionado por pessoas que inclusive nem eram nascidos na época. Os Garotos de Guarulhos e o vocalista baiano que levaram tantas alegrias nos deixaram uma mensagem objetiva, que quando a música é feita no seu real significado, arte, ela é capaz de abrir prisões cerebrais, nos revelando novas alegrias. Esse foi mais um episódio do História em Música. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!